Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. Hoje em dia, continua sendo em cirurgia, sim. O chefe da equipe é o cirurgião. Ele é necessário, mas não é suficiente. Necessário e suficiente é que tenha um anestesista treinado, conhecendo o que vai fazer, mas que ele tenha em volta dele pessoal de enfermagem, pessoal de auxílio, pessoal de manutenção de equipamento. E esse procedimento, idealmente, tem que ser realizado em locais onde haja plenas condições de segurança para que isso seja realizado. Por exemplo, um hospital. Em um hospital, nós temos serviço de UTI, nós temos serviço de emergência, nós temos banco de sangue, nós temos cardiologista de plantão. Existem pacientes que precisam de determinados cuidados, outros não precisam, mas merecem tê-los, porque ninguém está livre de uma circunstância não prevista. Se diz atualmente que operar em hospital é mais seguro que operar em clínica. São meias verdades. Hospital não nos dá, e o exemplo de Porto Alegre, claro, hospitais não dão a segurança necessária sempre. Algumas vezes sim, outras vezes não. A condição primordial para a segurança é a equipe profissional treinada. A cirurgia plástica é uma cirurgia extremamente segura, tanto que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. A cirurgia plástica normalmente não mexe com nenhum órgão vital, entretanto, não deixa de ser uma cirurgia e, como uma cirurgia, apresenta os seus riscos. Para ser um bom cirurgião plástico, é imprescindível que se seja um bom médico. O médico tem que se pautar pela dignidade pessoal, pela capacitação moral e, evidentemente, pela capacitação científica. Normalmente, os pacientes não querem operar. Na cirurgia plástica, ocorre exatamente ao contrário. O paciente vem disposto a pagar, disposto a dar dinheiro para o médico operá-lo. E aí vem, bom, se o paciente quer operar, eu vou operá-lo. Não, isso não é correto. O médico tem que ter princípios de operabilidade. Com certeza, a nossa função como cirurgião plástico não é de fazer cirurgia. A nossa função é de orientar, é de esclarecer, é de mostrar à paciente aquilo que é possível, aquilo que a técnica consegue realizar. Claro que todos esses procedimentos, tanto os cirúrgicos quanto os dermatológicos, você talvez pode incorrer em algumas situações desagradáveis, como manchas pós-lasers, você pode incorrer em cicatrizes pós-cirúrgicas, você pode tratá-las com outros lasers, com outras radioterapias, como é o caso do queloide, por exemplo, que você pode aplicar, você sabendo que a pessoa tem um queloide, você pode aplicar depois da cirurgia uma radioterapia em cima e esse queloide não vir. Como pode já ter um queloide e aplicar alguns lasers, algumas radioterapias, infiltrações e esse queloide cede. No pré-operatório é que se define as expectativas do paciente. A expectativa fantasiosa de obter um resultado que o paciente imagina e que vai lhe trazer ganho secundário, por exemplo, uma senhora que procura um atendimento porque está com rugas, então ela vai operar a ruga, ela não gosta da ruga, mas ela vai operar, mas o que ela quer é que o marido que deixou-a por uma mulher mais jovem volte para casa. O paciente tem que olhar no olho do cirurgião e vice-versa e combinar o que é possível obter de resultado. A beleza há muito tempo deixou de ser uma vaidade para ser um contexto social de autoestima, ou seja, precisamos ser felizes de algum modo.
Um desses modos é ter uma autoestima excelente, porque o mundo corre melhor para nós. Hoje em dia você pode, com segurança, certamente, sempre com segurança, procurar tanto cirurgiões plásticos quanto dermatologistas para chegar àquilo que você deseja para você. Ah, fulana fez 30 plásticas, fez disso. Qual é o problema? Pode fazer quantas quiser. Se for para naturalidade e satisfação do paciente, tudo bem. Mas isso muito tangencia uma patologia chamada de inconformidade com o corpo, dismorfia corpórea. Como é muito frequentemente usado, os pacientes que têm anorexia se olham e se acham gordos. Então, a gente pode mostrar para o paciente que existe uma alteração da sua autoimagem e que eu não sou obrigado a operar. Eu sou obrigado a entender. E, baseado no que eu vejo, eu posso orientar. Procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, ou, o que eu acho mais importante, é o médico que foi procurado para resolver aquele problema, ter condições de parar, gastar mais tempo e explicar. Quando se busca para a beleza, para ficar a partir de uma outra ordem, o que pode acontecer é que o efeito dessa busca possa ser desfeito. Vamos pensar assim, alguém que fez uma lipoaspiração e ficou ótima. E dali um pouco ela começa a comer e termina desfazendo, né, o que foi feito. Quando a gente fala nesse contexto, a gente está falando num contexto de exagero e de adequação, de uma pessoa que consegue desfrutar o que buscou e noutra pessoa que consegue se atrapalhar com o que buscou, né? Então não é uma questão do cirurgião e nem da cirurgia, mas é o motivo. Na linha da intensidade que chama a atenção, porque aí é muita cirurgia, é muita academia, é muita roupa, é muito cosmético, são excessos de buscas para dar conta de algo. E como é perigosa essa ditadura, então, porque... e aí acho que dá para a gente pensar também numa questão assim das críticas que se fazem às propagandas, por exemplo, quando elas alteraram as imagens das pessoas, né? Que é o famoso Photoshop, por exemplo, onde ninguém tem ruga, onde todo mundo tem cinturinha fina, onde todo mundo é bonito, né? Onde não há celulite. Mas a questão é que não existe Photoshop na vida. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que está de bem com si, que ela está de bem com as outras pessoas. Porque para ti estar de bem, para ti tu ser bonita, tu não tem que ser loira, não tem que estar linda, não tem que estar de salto alto, tu tem que ser linda por dentro, tu tem que te amar, tu tem que te gostar. Claro, consequentemente, se alguma coisa não está te satisfazendo, tu tens que fazer uma cirurgia, fazer uma cor de cabelo, um corte novo. Isso é um todo. Muitas vezes o paciente tem a pretensão de dizer, mas doutor, eu tenho dinheiro para lhe pagar o que o senhor quiser fazer em mim. E a gente, vou fazer um monte de coisa e vou ganhar muito dinheiro. Isso está absolutamente vedado pela ética médica e pelo bom senso. A cirurgia plástica é uma técnica que tem muitos avanços. A cirurgia plástica ela é muito moderna, ela consegue fazer resultados muito interessantes. Entretanto, nem tudo é possível de realizar. Não dá para fazer avaliações por e-mails ou por Google, sei lá o que é. O paciente tem que ser examinado, que é a função precípua e exclusiva do médico. Não pode ser esteticista, né? Esteticista pode dizer, achar. Quando há uma expectativa de resultado que supere as possibilidades técnicas, isto deve ser trabalhado com a paciente, deve ser mostrado o que é possível realizar e o que não é.
O paciente submetendo a uma cirurgia em que ela saiba até onde há possibilidade de ir, o cirurgião saiba com a paciente o que foi combinado e definido, a possibilidade dessa frustração bilateral, porque o paciente não está contente e o médico também não está. Porque uma das coisas que move a relação médico-paciente é a vaidade positiva de um e de outro. Eu quero fazer bem, eu quero que ela fique feliz com a minha performance. Não é só o dinheiro. É preciso também cuidar do todo, do seu cabelo, da sua pele, da sua unha. Tudo é um composto. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221 7747. Medical TV, a vida e a medicina. Na época que eu coloquei a prótese de mama, eu era bem novinha, eu tinha 18 anos. Eu já queria colocar desde os meus 15, porque era moda na época. Tava todo mundo colocando e eu queria ter um peitão bem grandão mesmo. Graças a Deus, assim, eu fui cair nas mãos de um profissional, assim, muito ético, muito correto, e ele colocou um tamanho que ficou proporcional ao meu corpo, mas como eu era muito jovem, eu queria muito maior. Eu acho que eu teria até me arrependido se eu tivesse seguido a minha vontade naquela época, né? Então... eu quero ter uma mama desse tamanho. Tudo bem, ela pode fazer a fantasia, ela tem que saber que a mama grande pesa, com o tempo ela sai do lugar, pode formar estria, pode dar desconforto, tá? E pode estigmatizar. Lá vem a peituda. Nossa sociedade estabelece algumas coisas. Uma pessoa que tem 60 anos tem que parecer 50, mas não pode parecer 30. Senão alguma coisa está errada. Isso irrita as outras pessoas, porque dá a ideia de uma futilidade para a pessoa, querer parecer o que não é. Então a beleza tem a ver com o tempo, tem a ver com a cultura e tem a ver também com a história da pessoa. Talvez nesse momento, nessa época, a beleza esteja sendo muito cobrada, muito exigida e muito valorizada. Então, a beleza aqui neste cenário que eu estou falando, que é um cenário de aprisionamento, né? Porque há uma exigência, né, pelo outro. Então, é o que a moda dita, o que a sociedade exige, o que eu tenho que fazer com o meu corpo, o que eu posso mostrar, se as minhas rugas não podem aparecer. Então, eu vou ficar atrelada a essas exigências dessa ditadura da estética e da perfeição. Por outro lado, a noção de beleza pode ser um exercício
de liberdade da pessoa. Quantas vezes a gente vê uma pessoa que sofre de algo da sua aparência e diante de uma escolha, ou de uma cirurgia, ou de um regime, ou de uma lipo, ela possa inaugurar, né, uma experiência de cuidado para consigo. A cirurgia plástica é muito suscetível aos efeitos da mídia. Não, eu não era gordinha, mas eu era bem escrava da moda, assim, naquela época, eu admito isso. E eu queria ter aquela cintura da feiticeira, que na época tinha o ícone, né? O que há de mais moderno na cirurgia plástica nos dias de hoje é a naturalidade. Tanto que você pode ver que a moda de seios pequenos da década de 70 passou, a moda de seios enormes, grandes, silicones exagerados dos anos 90 e 2000 também passaram, e o que nós mais percebemos nos dias de hoje é pacientes querendo um aspecto natural. Que o fato dela ter ruga, não ter ruga, ter mama pequena, grande, média, não interessa. Quem ama vai amá-la. Quem não ama pode pôr a mama que quiser, pode ficar bonita do jeito que quiser, que a pessoa não vai amar. Então, o fazimento de uma cirurgia plástica estética não propicia a ninguém ser mais amada. A única pessoa que se ama mais é o paciente. Ser bonita é uma coisa interessante, desde que eu não seja escrava da beleza. Então, quando eu fico nessa ditadura de qualquer coisa, desse excesso, seja para mais, seja para menos, é que vem o sofrimento. As cirurgias plásticas mais procuradas no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, passou a ser a prótese de silicone. As pacientes querem fazer, porque a fulana fez, ficou bonita e etc. No meu ponto de vista, as mulheres gostam de se arrumar para as próprias mulheres. Então ela quer estar com o peito no lugar, o nariz perfeito, a orelha colocadinha, o botox bem feito. Eu acho que a ideia é essa. Tá bonito, é que eu pus prótese, onde é que fez, quanto é que foi, então elas vão procurar o preço. E aí tem todo o risco, porque existe, para fazer uma cirurgia de inclusão de prótese, colocar uma prótese, tem que comprar uma prótese. Essa prótese é vendida por várias empresas, são vendidas por várias empresas e tem custos diferentes. Essa prótese, que eu vou dizer o nome comercial, a PIB, por que ela era mais barata? Porque ela era feita de forma criminosa. Então, se ela está decidida a operar para que se sinta bem, bom, isso é possível, é viável, contanto que ela saiba que existem limitações circunstanciais dela e existe custos, não só financeiros. Ela vai ter que recuperar, ela vai ter que se submeter a cuidados pós-operatório. Você tem desde a sua juventude até a sua velhice uma gama de coisas que você pode fazer para melhorar a sua visão de si mesmo. Você tem cirurgias, você tem aplicações simples com injeçõezinhas, como é o caso das toxinas botulínicas, como é o caso dos ácidos hialurônicos. Então, como seria o ideal de uma consulta dermatológica visando a parte estética? Se avalia o paciente inteiro, se vê doenças de pele, se vê se tem alguma contraindicação a fazer estética. Por exemplo, se o paciente, durante o exame físico, mostrar uma pinta perigosa, o ideal é a gente tratar aquela pinta para depois fazer a parte estética. Se o paciente tem, por exemplo, acne, que é uma doença de pele, primeiro tratar a acne para depois tratar a parte estética. Medical TV, a vida e a medicina. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54-3223-7623. Medical TV. A vida e a medicina. A lipoaspiração é a segunda cirurgia plástica mais realizada no mundo inteiro. Por quê? Porque é uma cirurgia de fácil recuperação, é uma cirurgia extremamente segura quando bem realizada. O paciente que vai fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, não é melhor nem pior do que os outros, não é mais nem menos arriscado. É uma cirurgia que passa pelo preparo pré-operatório. Nós vamos fazer um dano para o paciente, nós temos que mensurar o que esse dano determina no pós-operatório. A área lipoaspirada é uma área de perda. Quando perde, nós temos que ter no pré-operatório consciência do que significa essa quantidade que é perdida. Para entender, nós temos um compartimento. Se nós tiramos gordura de um lugar, esse lugar não fica vazio, ele vai ser preenchido por líquido com sangue. Esse líquido vai sair de algum lugar. Se o paciente não tem uma situação hemodinâmica adequada, ele vai sofrer no pós-operatório. E muitos óbitos que ocorrem no pós-operatório, teve embolia. Não, a grande maioria tem anemia. A lipo não é mais perigosa que nenhuma cirurgia, mas não é menos perigosa que nenhuma cirurgia. É muito importante esclarecer às pessoas que a lipoaspiração serve para o tratamento de gordura localizada. Uma lipoaspiração não serve para emagrecimento. A lipoaspiração serve para tratar aquela gordurinha que está localizada na cintura, aquela gordurinha que está localizada no abdômen, que não sai de jeito nenhum. Mesmo uma paciente que esteja acima de seu peso ideal e que não consegue reduzir o seu peso, é possível que se beneficie de uma lipoaspiração. Vai continuar sendo uma mulher um pouco mais cheinha, porém com formas. A lipoaspiração ainda é o procedimento de eleição quando nós tivermos grandes conteúdos de gordura a serem removidos, ou quando o paciente tem uma flacidez muito extensa, onde tem que ser removida também a pele, fazendo às vezes uma abdominoplastia. Porém, nós temos alguns pacientes onde a lipoaspiração é contraindicada, onde está indicado a criolipólise. Então, o princípio da criolipólise é pelo frio, ele faz um congelamento dessas células, as células se desestruturam, altera a membrana, altera essas organelas internas e aí a célula vai morrendo. Dentro de 2 a 4 meses o próprio organismo vai reabsorvendo aquela gordura. Então a criolipólise, através do CoolSculpting, é um processo lento. Isso é excelente porque a pele vai se adaptando àquela perda de gordura. Nós estamos verificando que existe inclusive uma melhora da flacidez da pele, que muitas vezes após uma lipoaspiração pode existir uma flacidez. Então as áreas que nós mais realizamos, na região anterior do abdômen, as laterais da cintura, interno de coxa e região posterior, muitas vezes aquela gordurinha que incomoda muitas mulheres na região do sutiã, a cintura e a região lombar. Essa ponteira, ela é adaptada na pele do paciente, vai fazer uma sucção da área de gordura, a gordura vai entrar aqui dentro desta área e essas placas
que são as placas da criolipólise. A partir do momento que a gordura é travada aqui dentro, tudo externamente, sem ter sangramento, sem nenhum tipo de problema, essas placas vão começar a emissão de energia do laser, produzindo a criolipólise durante 1 hora. E essas células lentamente, elas morrem e lentamente vão sendo absorvidas pelo organismo, sem passagem dessa gordura, dessas substâncias tóxicas pelo rim, pelo fígado, causando danos a esses órgãos. É importante usar um modelador na sequência, vai para casa e segue suas atividades normais. Ele pode fazer academia, ele pode trabalhar, não receber nenhum tipo de anestesia, então é um processo extremamente seguro. Infelizmente, a legislação brasileira permite que qualquer médico formado possa fazer qualquer coisa. Ele só vai se incomodar se houver demanda. A gente vê queimaduras, a gente vê manchas irreversíveis, a gente vê cicatrizes, a gente vê poucos resultados. E isso realmente é um problema sério da medicina hoje em dia, principalmente da área da dermatologia. E aí entra a chamada medicina estética, que são feitas por médicos que não têm formação, vão fazer laser, vamos fazer... Tudo isso pode melhorar, tudo isso pode melhorar. E tudo isso pode causar problema sério. Existem propagandas que prometem rejuvenescimentos milagrosos, existem propagandas que prometem eliminar pelos para sempre, com poucas sessões de aplicações de aparelhos de origem duvidosa, e a realidade não é bem assim. Um ex-aluno que tentou fazer residência no serviço, não conseguiu, e ele tem uma clínica de medicina estética. Ele incluiu uma substância no rosto da paciente e necrosou a asa nasal. Claro que é uma coisa muito grave, muito frustrante. Imagina, a pessoa vai melhorar um sulco e fica com o nariz parte do nariz necrosado. Aí ele me encaminhou e eu liguei para ele, disse: olha, fulano, quem sabe tu reavalia, vê o que houve, tu vê, isso aí aconteceu, deve ter sido por isso. Ele me ouviu e disse: professor, quando dá problema eu mando para o senhor, que é professor. Eu tenho como pagar, porque isso me dá muito dinheiro. E é tão raro que eu vou continuar fazendo. O que pode ser feito por um esteticista, por exemplo? Acreditamos que massagens, peelings muito superficiais com produtos que são liberados para este uso. Acreditamos também que as limpezas de pele, coisas não invasivas. Acreditamos que procedimentos mais profundos, como os peelings químicos, superficiais, médios e profundos, as dermoabrasões. Acreditamos que os lasers e as luzes pulsadas são procedimentos que precisam ser feitos com um profissional apto. Mas a gente vê que na realidade do dia a dia, profissionais não aptos, como fisioterapeutas, como esteticistas, como biomédicos, acabam usando esses aparelhos para terem resultados estéticos, e acabam tendo muitas complicações. Então o paciente acaba voltando ao dermatologista. Um paciente que tem retidose facial, tem rugas na face, para exemplificar, na testa, se ela puder fazer uma cirurgia, o resultado em termos de durabilidade é maior. É maior também o custo, é maior todo o envolvimento. Se em vez de usar a cirurgia, usar a toxina botulínica, que tem nomes comerciais diversos, a toxina botulínica ela é capaz de, momentaneamente, suprir a necessidade. Os tratamentos são bastante eficazes e, com isso, houve um postergamento da época da cirurgia plástica. Então, rugas é mais fácil de tratar. Você faz lasers, melhora muito as pessoas, mas flacidez é um problema. Você, quando chega num ponto assim que você tem, se quiser melhorar, vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico. Há 20, 30 anos atrás, quando não existiam preenchimentos, quando não existiam botox, quando não existiam peelings e lasers, em torno de 40 anos, as pessoas já faziam uma cirurgia plástica de rejuvenescimento. Hoje em dia, com essas técnicas que são bastante eficazes, a idade normal que as mulheres fazem uma cirurgia plástica de rejuvenescimento facial está em torno de 50 e 60 anos.
A cirurgia do homem, a cirurgia de estética masculina, no nosso meio sempre foi mais preconceituosa. Hoje o homem chega e diz: eu não gosto dessa gordura aqui, eu não gosto da gordura que eu tenho na mama, eu não gosto da pálpebra que está caída. Ele não precisa se justificar. Ele sabe, ou ele já ouviu, que ele tem direito de se sentir bem. Eu sempre achei uma pessoa bonita, sabe? E de repente tu te olha e começa a achar defeitos em ti mesmo. Então nada melhor do que procurar a tecnologia que ela está aí mesmo para oferecer, né? Eu peguei, fiz um lift, botei tudo para trás da orelha. Então a cirurgia plástica, ela vai fazer um pequeno corte aqui na frente da orelha e através desse corte eliminar a flacidez da pele do rosto e do pescoço. Fiz pálpebra superior, pálpebra inferior, o nariz inclusive eu tinha um caroço aqui que era muito engraçado, que meu óculos apoiava no caroço. Aí eu tirei o caroço, o óculos parece um tobogã, ele escorrega. E tinha o nariz também mais atucanado, assim, parecia um tucano, que ele deitava, ele deu uma erguida, enfim, essas coisas. E agora, por fim, fiz um implante de cabelo, que estava com as entradas lá em cima já, no meio do coco lá em cima, fiz as entradas e está resolvendo. E a gente faz tudo, a gente se puxa para ficar mais jovem, para ficar mais novo, porque a idade vai, e se tu ficar marcando bobeira, tu vai junto. A vaidade, a meu juízo, é igual no homem e na mulher. A mulher verbaliza e ostenta que ela é vaidosa. Uma das grandes tecnologias que a dermatologia tem atualmente para rejuvenescimento é a luz intensa pulsada. Uma ou duas aplicações, os resultados ficam muito bons. A luz pulsada é um aparelho que serve para melhorar a qualidade do colágeno, as manchas e as rugas. A gente faz muito esse tratamento para as mãos, aquelas manchinhas de mãos que a gente adquire durante a vida. É bom para manchas escuras e peles claras. O resultado aparece dentro de 20 a 30 dias. E por alguns dias as mãos ficam com umas casquinhas, e o ideal é usar bastante protetor solar ou até aquelas luvas feitas de tecidos impregnados com a proteção solar, luvinhas especiais. Peles muito morenas de natureza, pessoas negras, pessoas bronzeadas, pessoas que estão grávidas, pessoas que usam certos tipos de medicações não podem fazer o procedimento. Quando a pessoa tem contraindicação para fazer uma luz pulsada, que por exemplo está um pouco bronzeada ou é de uma tez mais morena, a gente pode trocar o tipo do procedimento. Às vezes não consegue tirar tudo que aquele paciente gostaria, mas às vezes aquilo é o mais seguro para aquele perfil de pele. Por exemplo, podemos trocar uma luz pulsada por um peeling químico mais superficial, seriado, repetido todo mês, com cautela. O peeling químico, então, é a aplicação de uma solução à base de ácidos na pele da pessoa, né? Que vai fazer, então, com que haja uma descamação dessa pele que já está desvitalizada. Outro peeling que nós dispomos é o peeling de cristal. O peeling de cristal, ele é um peeling já físico. O que acontece? Partículas de cristais pulverizam a pele da pessoa, fazendo então uma renovação, né, dessas células mortas, diminuindo rugas, diminuindo manchas, algumas cicatrizes de acne. As vantagens do peeling de cristal, né, é que ele pode ser realizado no consultório, não precisa de anestesia, certo? Leva uns 20 minutos para a realização dele e a pessoa não precisa ficar fora do trabalho, das suas atividades diárias. Nós também complementamos com a aplicação de um gel creme, né, com alguns ativos que vão otimizar então esse tratamento. Pro rosto eu faço peeling pelo menos 2 vezes ao ano. Estou fazendo luz pulsada para barba, porque durante 58 anos eu fiz barba, um dia sim, um dia não, agora chega. O ideal para quando se quer tirar pelos é usar o aparelho mais usado no mundo todo, que se chama padrão ouro, para a depilação a laser, que se chama laser diodo. Geralmente é de 4 a 6 sessões. É muito seguro para peles de todos os tipos, inclusive bronzeadas a mulatas, e os resultados são fantásticos. Para que servem os peelings? Para rejuvenescer a pele do rosto como um todo, para remover manchas, para remover pequenas rugas.
Os peelings a laser, eles conseguem fazer tudo isso e ainda ter um efeito de firmar a pele do rosto. Quando tudo isso já não é mais suficiente, quando existe uma queda muito grande da pele do rosto, da pele do pescoço, da pele da pálpebra, aí então entra a cirurgia plástica. A gente indica a luz pulsada para tirar o que a cirurgia plástica não tirou, como, por exemplo, alguns vasos e manchas, ou então para chegar no dia da cirurgia plástica com uma pele com um colágeno melhorado, uma pele mais revitalizada, que aquela cirurgia plástica vai ter um melhor resultado. Este é o laser de CO2 fracionado. Esse laser é um laser um pouco mais profundo. Ele é o laser aplicado na pele de maior potência, de maior profundidade. Com ele, nós conseguimos tratar estrias, flacidez. Ele age na pele, na questão de colágeno, de cicatrizes, de rugas mais profundas. Ele atua na flacidez, ele melhora o contorno de rosto, ele melhora linhas de pescoço, de colo, de mãos. Quando a pessoa tem cicatrizes de varicela, cicatrizes de acne, cicatrizes de acidentes ou queimaduras, ele é válido. Ele é um procedimento feito a nível de consultório, com anestesia tópica, com um creme apenas, não precisa fazer nenhum tipo de anestesia injetável, mas ele é um procedimento um pouco mais dolorido, porque pelo comprimento de onda nós conseguimos chegar até na derme profunda. Muitas vezes nós trabalhamos em parceria, por exemplo, o cirurgião plástico às vezes faz a remoção daquele excesso de pele, por exemplo, num lifting facial, e nos encaminha no pós-operatório para fazer áreas onde ele acharia desnecessário operar, às vezes a pálpebra, às vezes a região supralabial, que é uma área um pouco mais difícil. Existe também dois lasers, o que fere e aquele que só irrita. Então, aquele que faz lesão na pele, ele é chamado de ablativo. Já os não ablativos são aqueles lasers que provocam uma vermelhidão, provocam uma descamação, mas não são ablativos. Então, esse laser, ele tá para aquelas pessoas que precisam ficar circulando. O laser fotono é um laser de última geração que apresenta duas ponteiras. Uma delas é o ND-YAG, onde a gente pode fazer pequenos vasos de pernas, de rosto, tirar algumas manchas tanto de mãos quanto de face. Outra ponteira, que essa é o diferencial desse laser, é a ponteira de Erbil-YAG, que ele permite nos fazer tratamentos ablativos e não ablativos, dependendo da paciente e dependendo do quanto ela pode ficar ausente do seu trabalho ou não. Ele faz um dano térmico na pele, e esse dano térmico faz com que o corpo renove esse colágeno, melhorando a sua flacidez, melhorando o tônus da pele. A gente pode fazer em cima dos pelos, porque ele não causa uma depilação, ele dá um brilho bem bonito na pele, com uma retração de colágeno muito boa também. Se ele for ablativo, ele é capaz de tirar micropartículas de pele, fazendo uma microabrasão na pele, deixando brilhos na pele que a gente não tinha e tirando imperfeições superficiais. Daqui a pouco vai ficar um leve vermelhinho, mas que hidratando e passando um protetor solar e uma maquiagem, a paciente está ótima, pode até voltar ao trabalho de novo. Além disso, a gente está trabalhando em protocolos novos para uma área que é difícil de fazer, que é a parte corporal, para flacidez de abdômen, braços, pernas e até do bumbum. Esse laser ainda tem um diferencial, que é uma ponteira intraoral, para a gente melhorar a nossa flacidez interna, ajudando a melhorar os sulcos, que algumas mulheres têm que não gostam. A gente consegue um levantamento de lábio muito sutil, que não substitui o preenchimento, mas para quem gosta de coisas leves, que já tem uma boca bem definida, a gente consegue pronunciar essa definição, deixando a boca mais bonita e melhorando o arco do cupido, melhorando inclusive aquelas rugas periorais. Além disso, essa ponteira também a gente faz um rejuvenescimento vaginal para melhorar a flacidez e uma incontinência urinária leve. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro.
O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtosegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 32 21 7747. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina. Existe muitas vezes uma certa confusão entre os procedimentos de rejuvenescimento facial. A aplicação de Botox, que é o procedimento de rejuvenescimento facial mais realizado no mundo inteiro, é o número 1, serve para o tratamento das rugas da testa, dos pés de galinha e das rugas entre as sobrancelhas. A toxina botulínica é totalmente diferente de um preenchimento. A toxina botulínica ela é injetada no músculo, então naqueles músculos onde nós tivermos uma hiperatividade, onde eles estiverem produzindo uma ruga de expressão, é ali que vai se utilizar uma toxina botulínica. Ela realmente é o top de linha de todas as pessoas que trabalham com estética. Toxina botulínica é uma coisa maravilhosa, ela age desde a necessidade, assim, existe idade para fazer toxina botulínica? Não, existe situação, você está precisando, tem que fazer. Por exemplo, se sua mãe vem te consultar comigo e tem uma ruga muito funda e você já está se parecendo com ela, é mais certo que você vai obter o melhor resultado, porque vai usar na prevenção dessa ruga, do que sua mãe, que já está com ela instalada e já tem até uma marca registrada da sua ruga. Uma coisa que eu tenho percebido é que estão fazendo cada vez mais cedo o Botox para não ter rugas, que eu também fiquei um pouco assustada, os jovens, muito jovens, colocando Botox. E qual a idade ideal para iniciar a aplicação de Botox? Normalmente é a partir da terceira década, a partir dos 30 anos, que é quando as rugas de expressão começam a se formar. Mas tem pacientes que têm rugas de expressão muito antes disso. Eu tenho paciente com 18, 19 anos que já fazem Botox, porque realmente tem, por características genéticas, uma expressão muito acentuada, então nós podemos amenizar isso com a aplicação de Botox, ao passo que tem pacientes de 40, 50 anos que não têm linhas de expressão. Eu acho até que Botox é mais preventivo do que ação. Pessoas muito enrugadas que vêm fazer, dizem, eu não quero mudar muito, mas ela está muito enrugada. Aí quando ela faz o primeiro Botox, meu Deus, mudei muito, a família, ela mudou. Mas é que ela estava muito enrugada. Acho também que Botox, depois de uma faixa etária, você tem que ter cuidado na aplicação, para não fazer demais e tirar as características de uma pessoa. Você tem que fazer ele suave. Então nós podemos injetar no músculo frontal, que é indicado para rugas frontais da testa, no músculo da glabela, que é aquele músculo que faz a contratura, que faz aquela linha profunda no meio entre as sobrancelhas, no músculo orbicular. Ele pode ser injetado nesse músculo do nariz,
Pode ser injetado no orbicular do lábio, para aquelas rugas de muita profundidade, lembrando que ele não vai dar volume, ele não é um preenchedor dessas rugas, ele vai reduzir essa expressão de quem fuma ou quem toma muito chimarrão. Esse músculo que nós temos aqui é um músculo depressor do ângulo da boca. Com a idade, nós vamos ficando com o ângulo da boca bastante caído. Muitas vezes as pessoas vão até ficando um pouco com a saliva ali retida, que é muito ruim. Então nós conseguimos elevar esse músculo através de 2 pontos que nós fazemos no músculo depressor do ângulo da boca. Se usa muito também na região do platisma, porque esses músculos são os músculos depressores faciais. Então, quando nós fazemos um botox nessa região, por paralisia desse músculo, nós conseguimos fazer com que o terço inferior da face, ele suba, ele faça um lifting. A toxina botulínica não vicia, não dá fenômenos de resistência, a não ser que você faça ele muito próximo. Você sempre tem que dar aquela pausa de 4 a 6 meses. Então, se a paciente passa dos seus 30 aos 40 anos, por exemplo, fazendo a aplicação de Botox, ela vai chegar aos 40 com muito menos rugas do que se nunca tivesse feito. Se hoje eu atender uma paciente em torno de 60, 65 anos, que for uma paciente que nunca fez nada na sua pele, provavelmente a toxina, em função da flacidez, não vai dar um resultado adequado. Então, nós indicamos ali o laser de CO2 fracionado e os preenchedores, porque os preenchedores vão repor aquele volume que com a idade foi perdendo naturalmente. Melhorando as rugas dinâmicas, você pode partir para rugas de expressão que não são tão dinâmicas, como as de sulco, onde o Botox não funciona. Então, você pode preenchê-las com ácido hialurônico. Feito isso, você ainda não está satisfeita com a sua pele, você pode fazer lasers. O preenchimento mais comum que existe é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, então, ele é usado para a suavização do bigode chinês, para a suavização das linhas na volta da boca. Botox, ele alivia a ação do movimento. E o ácido hialurônico, ele preenche um friso, preenche uma ruga, mas também ele não dá esse efeito muito grande. Ele é sutil e deve continuar sutil. As pessoas, nos últimos tempos, gostam de fazer procedimentos que fiquem mais naturais, que as pessoas não percebam o que elas estão fazendo. Então, através da tecnologia dos ácidos hialurônicos, que é uma substância que nós temos naturalmente na pele, e essas substâncias foram sintetizadas em laboratório e hoje nós injetamos com bastante facilidade, nós conseguimos recompor os volumes faciais que as pessoas vão perdendo com a idade. Aqui nós temos uma seringa de 1 ml e esse 1 ml nós vamos recompondo os volumes perdidos com o tempo de colágeno, de elastina da pele, revitalizando aquele tecido onde nós fazemos preenchedores. Então isso dá uma aparência extremamente natural, o paciente não fica paralisado, não fica com aquele aspecto que nós víamos antigamente de preenchedores, às vezes de lábio, que ficava diferente do que o normal, porque esses produtos são extremamente naturais, uma vez que nós temos ácido hialurônico na nossa pele. E o ácido hialurônico, por exemplo, ele é tão seguro porque tem um antídoto. Então, qualquer problema que haja com uma aplicação de ácido hialurônico, nós temos a hialuronidase, que é um medicamento que, injetado, consegue desmanchar instantaneamente o preenchimento. Acesse youtube.com/medicaltv. Mais de 60 programas com assuntos diversos. Medical TV, uma produção produtora. 54-3238-6268. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial. Reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. Medical TV, a vida e a medicina. Vale a pena reforçar o fato que aplicações de botox, preenchimentos, peelings, cirurgia plásticas não são métodos substitutivos. Uma aplicação de botox não substitui uma cirurgia plástica, assim como a cirurgia plástica não substitui a aplicação de botox. São métodos complementares, porque a cirurgia plástica vai agir num aspecto do envelhecimento do rosto, que é a flacidez da pele. O preenchimento vai agir na suavização dos sulcos, efeito que a cirurgia plástica não dá. O peeling vai fazer um tratamento das manchas de pele, efeito que a cirurgia plástica também não dá. E o botox, por exemplo, é o único método que existe para o tratamento de pés de galinha. A prevenção hoje é o melhor negócio para todas as doenças, para todas as coisas, inclusive para a beleza. Ela é um programa que você começa desde pequena, com a sua mãe botando filtro solar. Filtro solar é o melhor preventivo de rugas e manchas que eu conheço. Ao penetrar na derme, os raios ultravioletas eles vão danificá-la e fazer com que surja um colágeno anormal. Então, essa pele ela vai ficar uma pele com alteração de relevo, tá? Vão começar a surgir manchas, ela vai ficar mais espessa, certo? E rugas, né? E vai ficar enrugada. Além disso, também começam a haver danos no DNA da célula que podem trazer no futuro, então, câncer de pele, né? E doenças graves associadas, então, a essa exposição ultravioleta. O envelhecimento cronológico, com o passar dos anos, tá? A pele, ela perde um pouco das fibras colágenas, das fibras elásticas, ela fica mais seca, mais flácida, mas o fotoenvelhecimento, tá? Ele já traz muito mais danos à pele. Então é muito importante a gente cuidar muito da pele da criança, do adolescente, né? E manter esse cuidado ao longo da vida. O principal cuidado, então, é o uso do protetor solar, de acordo com o tipo de pele que a pessoa tem, enfim. Mas deve ser, então, um protetor com fator 30, no mínimo, né? E que deve ser aplicado sempre 20 minutos antes da exposição solar. Todas as áreas expostas da pele. Mesmo no dia a dia, nos dias que estão nublados. Outros fatores que contribuem também para o envelhecimento da pele, podemos dizer que são o tabagismo, o estresse, a poluição. Além disso, né, um estilo de vida saudável, com uma alimentação saudável e hoje em dia existem também nutricosméticos, então, que são
complementos que a gente pode estar ingerindo, que contém minerais e vitaminas que vão também minimizar esses radicais livres que contribuem para o envelhecimento da pele. Mas nem sempre a gente precisa dessas vitaminas. Então procure o seu médico. Todos os medicamentos, a maioria deles, é metabolizado pelo fígado e excretado pelo rim. Se você já tem alguma deficiência nesses órgãos, a gente pode piorar, pode causar até uma hepatite medicamentosa e pode ser danos irreversíveis. Nenhum organismo é igual ao outro. Então, às vezes, uma pessoa tem um problema que a outra não tem, por isso que nós não podemos indicar entre amigas, entre vizinhos e conhecidos medicamentos que fizeram bem para uma pessoa, não vão fazer bem para outra. Então, as meninas hoje em dia estão muito preocupadas com o nariz e com o peito. E é correto fazer cirurgia plástica nessa idade? Eu acho que sim, com certeza. Por quê? Porque com 17 anos, por exemplo, o rosto já está completamente formado. E às vezes, se o paciente tem uma deformidade no nariz, isso não vai melhorar sozinho. Da mesma forma, implante de silicone. Em torno de 2 a 3 anos após a primeira menstruação, o corpo da menina já está completamente formado. Então, temos uma menina que menstruou com 11 anos e ela está com 16. Não adianta esperar mais tempo para que a mama cresça sozinha, não vai crescer. E nós temos pacientes que têm o tórax masculino. Não tem absolutamente nada de peito. Então imagina como que a menina se sente, muito mal. Que o Brasil, relativamente à sua população, é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. O sonho de toda mulher é fazer uma cirurgia plástica, né? Então eu acredito que quem não fez, fará. E eu sou super favorável a isso, eu adoro, eu se precisar vou fazer, já fiz alguma coisa, estou precisando refazer mais algumas e é um desejo de todo mundo. Ah, eu quero fazer mama, abdômen, lipo, colocar uma prótese, fazer... É possível? Claro que é possível fazer. Só que para se fazer a cirurgia, tu precisa usar um tempo cirúrgico, o paciente tem que estar anestesiado e existem normas estabelecidas há bastante tempo de segurança. Cirurgia que ultrapassa 4 horas aumenta barbaramente o índice de complicações. O tempo cirúrgico está diretamente relacionado à segurança do procedimento. E a prioridade de qualquer relação médica tem que ser a segurança. Segundo, o conforto. E buscando isso, a gente busca a realização do desejo do paciente.